Então, a gente estava falando sobre estudo, sobre aprimoramento. Vejo que você estimula muito as pessoas, e estava faltando isso, sabe? A pessoa às vezes está lá num lugar onde, por exemplo, você falou Canadá, ou então a pessoa está na Europa. Se ela não tiver amizade com um brasileiro ali que entende de espiritualidade, ela tá como se fosse um ET. Não, a galera que eu conheci lá, os alunos do Instituto Moro, todos eram espiritualizados até certo ponto. Uns professores de yoga, outras pessoas eram meio que assim, uns coaches espirituais que atendiam, né? Eles tinham bastante conhecimento, eles se informam. Algumas pessoas se informavam mais, eles eram mais, digamos, te conheciam bastante sobre algumas coisas brasileiras, você vê que eles eram xamânicos, Uhum. mas você vê que eles não conhecem nada do espiritismo, tem bem pouco de questões o que nós temos aqui de sessões mediúnicas, por exemplo, eles conhecem, mas muito limitadamente, não é muito. Então, assim, até certo ponto, eles conhecem de chakra, de energia, essas coisas todas, eles respiram, eles têm bastante conhecimento. O problema não é a quantidade de conhecimento, é como se limita a não saber a origem daquilo, não ir a fundo. É como se a sensação que eles transmitem a informação como se fosse deles, e não são, não são só. Então, acho que o Monroe é incrível, ele fez projetos o desenvolvimento, a utilização do M5 para a projeção, para a consciência, foi pioneira. Ele fez essa ligação trazendo para cá e desenvolveu bastante. Isso realmente é algo tanto que é tão forte que eu trouxe. Trouxe e falo. Isso quem fez foi o Monroe. É importante que as pessoas saibam que e funciona pra caramba, não só para projeção, tanto que nos experimentos que nós fazemos diariamente, você passava a noite inteira dormindo com M5, ou no fone de ouvido, ou nas caixinhas de sons, todas as camas tinham caixinhas de sons ao redor, que a noite inteira que é o mesmo som que eu coloquei na técnica completa 5. Parece um sonzinho de mar que fica o tempo todo assim. Pode largar lá. Não, tanto que a técnica completa 5 são 45 minutos de técnica e são 3 horas de técnica. 2 horas e 15 minutos de M5, puro. Para você terminar a técnica, ficar ali. E pode fazer projeção com ela, não tem problema nenhum. E como é que foram suas experiências lá no Instituto Eu, Moro? eu, eu não consegui fazer assim, provavelmente por hábito, tá? Quando eu saí do corpo, eu saí com as minhas técnicas. Mas, obviamente, porque eu tô acostumado, né? Você tem que se habituar. É como assim, eu lembro da época de música, né? Eu só lia cifras. Aí eu precisei começar a estudar partitura. E nem continuei. Pô, foi tão um saco, porque você estava acostumado a um ponto, ter que desaprender uma coisa para aprender da outra forma. Então, assim, eu tive uma certa relutância na método deles. Eu saí do corpo, tive até uma experiência legal lá com o The Andrew, que é um americano que ficou meu amigo, né? Depois disso, eu busquei o The Andrew, saí dali com a minha técnica. Nós fomos para o quarto para usar a técnica deles no dia da projeção. A ideia era até um cristal que tem grande lá, né? E todo mundo encontrasse. Só que eu falei, não, velho, se eu vou fazer isso, eu vou usar minha técnica, porque eu não vou conseguir sair assim. Não sei isso aqui ainda. É treino, né? Aí eu levantei, saí do corpo, saí correndo, porque eu tinha ainda sabia até onde era o quarto de Andrew, que ele tinha me mostrado, era o quarto 20, ele mostrado para eu tentar pegar ele fora do corpo, se for o caso. Aí eu fui, tentei tirar ele do corpo, fiquei chamando, ele não consegui tirar, fui até o quarto dele. Aí vê que coisa, o The Andrew, ele anotou isso. No quarto, ele me mandou, tá aqui, eu tenho a anotação aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui, um pedaço aqui. Ele me passou para mim recentemente. Ele anotou antes isso. Aí chegamos lá na sala, nós ficávamos fazendo o experimento e íamos para uma salinha para encontrarmos lá. Aí ele falou, estava anotado lá, eu ouvi o Saulo me chamando várias vezes aqui enquanto eu fazia prática, ele tentava me puxar do corpo e não conseguia. Só que aí, antes dele falar na sala, esse experimento ficou guardado lá no instituto, foi muito legal, porque os professores ficou todo mundo animado, né? Eu falei, eu fui até o quarto do The Andrew, o quarto dele era do outro lado, por exemplo, eu dormi do lado do quarto do Morrow. Engraçado, eu fiquei perto, tentei entrar no quarto do Morrow várias vezes, daqui a pouco eu conto. Não conseguia, não conseguia hora nenhuma, só no físico. Fica fechado. Ah, não, no Uma hora físico que sim. eu entrei e fui parar em outro lugar, tinha um portal. Eu tentei entrar, me jogavam para outro lugar, tinha proteção ali dentro. Porque eu acho que tinha uma professora lá. A Charlene estava lá. Aí eu fui aqui. Eu vou mandar para você se quiser depois colocar aí, se for conseguir, tá? Rafael aqui. Mas aqui é a cartinha do Dendro, que ele fala de mim em inglês. Ele anotou.
antes sobre isso. Aí ele falou, Saulo, ele ficou, não acredito, porque, ó, aí ele falou, depois que eu falei, ele mostrou na sala de aula em inglês, né? Ele escrevendo que eu fui até o quarto dele. Vou mandar pro Leandro aqui pra ver se dá pra jogar ali. É um pedacinho, ele mandou um pedaço, mas dá pra ler. Não dá, né? Não, mas dá uma lidinha aí. É. Letra boa dele, igual a minha. Aí ele anotou e falou, nossa, que incrível, tá aqui, ó. Eu anotei o que acabou de falar aqui. Aí bateu, assim, a experiência. Aí depois nós fizemos um vídeo em inglês no meu canal, mostrando que nós tínhamos juntos conseguido uma coisa legal lá dentro. Não, é legal esses experimentos, porque aí as pessoas, elas acabam olhando, né? E aí você consegue colocar a maior credibilidade. Não, e as pessoas, nisso, né? engraçado que eles, assim, eu tava ali, né? E eu fiquei quietinho, obviamente, na minha, sem nenhuma pretensão. Aí eu fui estudar as partes deles, eu saía do corpo, e eles não perguntavam como que eu saí do corpo, assim, o que que você fez, né, para sair, não. É como se fosse assim, é como se eles fossem autossuficientes naquilo que eles estudassem, eles não querem saber o que que eu tô fazendo. Você veio para cá para aprender o meu. Você não pode E contribuir. de fato, eu fui lá para aprender a parte deles, mas eles não existia uma pesquisa assim, por que ele fez para sair do corpo? Ninguém me perguntou, nada. Nem tinha uns 2 instrutores lá, não perguntava nada, eu também ficava quietinho, e eu estava de mente aberta ali, deixa eu aprender tanto que eu trouxe para cá, né? Assim, foi a parte que eu percebi que essa é a falha do processo lá. Os caras não conheceram o Valdo Vieira, nunca vamos esquecer disso. Não, porque eu vejo assim, fica muito fechado, uma coisa muito bairrista, né? Que nem a gente tá falando, e às vezes tem um conteúdo bom fora e os caras não aproveitam. E uma dica para o pessoal do IPC. Eles, assim, obviamente que a ideia do Valdo sempre foi fazer informação para uma galera que está despertando, que naquele conceito que ele achava ali e tal, num nível mais alto e tal. Mas o americano sabe fazer o negócio e a gente brasileiro não sabe. O americano, o que faz? Com informação, o conhecimento é para todos. Você vai lá, estuda, aprende um pouquinho de processação numa linguagem acessível. O IPC não é para todos, não, pai velho. O IPC é intelectualmente elitizado. Glossário, né? Tem que ter um glossário. É elitizado, não é tem qualquer um baita de um livro. Lá não, lá você é um estudante de yoga, um professor de yoga ou iniciante de yoga, você faz um curso com os caras ali para aprender. E eles não encaixam você um monte de termo, nada disso, vem aqui, aprende isso aqui e tal. Cara. E assim, o curso é caro, velho. Tinha quase 30 pessoas no curso lá, $2.500 em uma semana. Eles fazem vários cursos, sem parar, velho. Assim, os caras conseguem. Então, assim, talvez assim, se questiona assim, o que é o certo? Manter uma direção, ou você pelo menos mantém a mesma direção, abre um espaço para sem nenhum tipo de ligação, sem transmitir nenhuma ciência, para pesquisar, para ajudar, para transmitir informação e conseguir até manter a instituição. Porque às vezes essas instituições passam por questões financeiras, porque são tão fechadas dentro desse nicho, que não abre um pouquinho para começar a instruir. É verdade, e até tem assim, muitas pessoas que elas acham que trabalhos como esse, espirituais, eles precisam ser totalmente sem contribuição, então tem que ter, senão fale, né? Não tem como. Na verdade, eles falaram que por muito tempo lá, isso eu conversei com um presidente do lugar, a gente boa, cara, me mostrou a sala do Moro e tal, me mostrou o lugar que eles fazem pesquisa lá, fala que por muito tempo eles mantinham com eles próprios lá, com dinheiro dos próprios. Recentemente que eles começaram a mudar isso, fazer uns cursos de forma mais bem feita, que eles começaram a conseguir não só manter o lugar, como pagar um dinheiro para os instrutores começavam a ganhar dinheiro. Porque movimenta, né? Eu acho assim, tem que ter a parte, claro, caritativa ali, você pode eles ter, sabem né? fazer a coisa, eles são business, velho. Os caras Eles sabem fazer, você vai para lá, você fica maravilhado no meio do mato, eu não sei, você sai dali, você paga e sai dali feliz, assim, ali bem feito, você agradece, quer voltar. Então a gente não sabe fazer o negócio aqui. Tudo pra gente aqui é meio complicado. Assim. Só tem aquela coisa, ai meu Deus, a energia de troca, não sei o quê, né? E aí a coisa não vai, às vezes um material de qualidade, que nem, por exemplo, você dá um curso fechado e você limita o número de pessoas. A egrégora que tá ali, muitas vezes você sai de lá tão mais energizado do que você fazer
vários cursos a esmo, assim, né? Você tá Sim. criando uma egrégora ali, né? Assim, um lugar preciso, bem feito, né? E a gente consegue também aqui no Brasil, que é o nosso diferencial, fazer uma coisa bem feita com altruísmo, onde você consegue abrir, montar um projeto legal, ao mesmo tempo abrindo umas vagas para outras pessoas poderem acessar, né? Não precisa ser tão fechado, né? Exato. Que acaba sendo só para, que é uma das coisas que o americano também não pensa. Lá é dinheiro e acabou. Né? Aí cada um vai para sua casa e já era. O cara, para você entender, o The Andrew, ele é professor de música. Então eles ganham, assim, músico, é difícil a vida lá. Então o cara vai lá, assim, essa é a diferença, né? O cara vai lá, faz um trabalho numa coisa, faz um esforço de 1, 2, 3 meses, vai lá e paga o curso e faz, né? Aqui você não conseguiria fazer um curso desse, se fosse R$2.500, por exemplo. É porque lá tem outras questões que facilitam a vida da pessoa, né? Outros tipos de Você tem outra. Você trabalha no McDonald's, você paga isso lá. Porque você não gasta para comer como você gasta aqui, né? Mas tem outros poréns, né? A gente ganha e perde, né? O sistema de saúde lá é complicadíssimo, velho. Você é atendido, mas você paga, né? Pro resto da vida. Pessoal, vamos carimbar o like aí, ó. Tem bastante gente assistindo. Carimbem o like, compartilhem. E uma questão, né? Nós falamos muito sobre saídas do corpo e trabalho no astral, às vezes um trabalho pesado. E você tem algumas experiências legais. Na última você até falou sobre Júpiter, mas qual foi o lugar que você foi que você falou, cara, que lugar maravilhoso, por mim eu ficava aqui e tal? Teve essa experiência já? Tem um monte de lugar que você vai que você quer ficar. Ambientes bem calmos, com pessoas calmas. Tem um lugar que eu fui assim aqui, em que energeticamente foi mais incrível. Eu nunca mais. O comparativo é incrível. Eu estava existem 7 dimensões astrais. Raramente você chega nas mais altas. Normalmente vai na 4ª, quando sai daqui, né? Normalmente você fica nas 3 primeiras. Mas dessa vez eu estava na 7ª. Aí eu não sabia que estava lá. Estava voando, tinha uns 2 caras voando do meu lado, curtindo assim na frente de parecia uma praia, parecia um Maranhão, assim, tava umas partes que vinha água, tinha parte que vinha dunas, eu voando por aquele lugar para lá para cá, até que eu parei no ar e falei, cara, eu nunca senti tamanha paz, assim, era tanta paz, era tanto que eu falei, eu tava em êxtase, assim, em euforia, muito grande. Eu falei, que é isso que eu tô sentindo? Que lugar é esse? Ele falou, não, esse é a sua energia. Eu falei, não é não, que eu não sinto isso. Eu falei, porque aqui, nesse lugar, não tem nenhuma frequência negativa, não chega nada negativo aqui. Todos os seres que moram aqui são positivos, as frequências de outras dimensões não chegam aqui, então elas só potencializam aquilo que você está sentindo, é como se você sentisse, não tiver... É como se assim, a felicidade que você sente aqui, ela é travada por um peso muito grande da tristeza ao redor. É uma massa incrível, que mais que você tente sentir, ela empurra você para baixo. Ali você sente, aquilo vira um gás hélio, velho. Você sobe e explode. Então você tinha uma paz que eu nunca vou conseguir explicar aquilo ali, a sensação. Então ali, velho, eu falava assim, velho, não precisa nem nada mais, só aquilo. Aquilo ali já seria suficiente para saber o que é paz, o que é luz, o que é plenitude. Então, não é um lugar só, foi o tanto que era um ambiente. Um ambiente, a gente não tem ideia do que está no ambiente. Você sabe mais ou menos assim, você fez um comparativo dos estúdios, da sensação que você sente num lugar mais protegido. Isso aqui é um paliativo perto de um lugar onde não tem a mínima indução negativa, só positividade. Então você flutua, assim. Esse é um ambiente incrível. Massa, hein? E é isso daí que você falou, até algumas pessoas que tiveram EQM, e é lógico, tem as duas faces da moeda, né? Chamaria de paraíso, né? Chamaria de paraíso. Às vezes a pessoa volta meio revoltada pra vida, né? Fala, eu queria ter ficado lá. Pô, eu sinto uns negócios de vez em quando. Você sai do corpo, sai e volta. De vez em quando eu sinto sabe quando você tá muito frio, aí você bota muita roupa e de repente fica calor. Você sente agonia, você tem que arrancar aquela roupa toda. Assim, você já sente um tipo de claustrofobia, assim. Às vezes eu sinto isso com o corpo, velho. Aí você tem que, tipo, calmar um pouquinho, porque você acostuma a sair do corpo, vez que você uma experiência que você tem durante a noite, aí você volta, você sente esse peso no corpo, assim. Aí não dá para tirar o corpo, né? Você tá aqui. Então você tem que mentalmente manter calma, assim, no processo. Tipo, você acorda meio chateado, agoniada, né? Pô, onde eu for, esse corpo vai junto, né? Vai ter que ir comigo. Mas você sente um pouco disso, assim. Mas você se acalma ao mesmo tempo, mantém a tranquilidade, porque a gente entende por que tá fazendo aqui, né? Isso aqui é uma escola e você não pode abandonar a faculdade, velho. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar
as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.